Olá pessoal, me chamo Elza, estamos aqui para mais um culto. Como é que você está, Eudes? Estou bem, graças a Deus. Agradecer a Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui para louvar ao Senhor, para cultuar o Senhor e convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho, enviar para todos os seus contatos o link para que eles também possam se alimentar da palavra do Senhor, porque é o nosso alimento espiritual. Amém? Vamos orar, Elza? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade santa. Clamamos ao Senhor que o Senhor dê entendimento a todas as pessoas que estão assistindo e a nós também, Deus. Enche o nosso coração da Tua palavra, da sabedoria do Senhor e que possamos colocar em prática tudo que vamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Celebra o nosso Deus aí na sua casa, querido, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Que
te pertenço, Deus. Aleluia, amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus, aquele que se entregou na cruz por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos esse livre acesso à sala do trono, para que hoje nós pudéssemos estar aqui respirando, para que hoje nós pudéssemos, eu estar aqui, você na sua casa, podendo adorar ao nosso Deus que vive, que reina hoje e reinará para todos sempre. Aleluia, amém. Vamos adorar nosso Deus, querido. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, para sempre ele ressuscitou, querido. Adore aquele que ressuscitou em nome de Jesus. Adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito em nome de Jesus. Aí onde você está, na tua casa, adore ao Senhor neste momento, porque Ele morreu sim, mas ressuscitou. Aleluia, Ele ressuscitou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, oh aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar uma palavra de oferta que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: A terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. O que isso tem a ver com a oferta? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa do meu trabalho e a pessoa falou para mim assim: eu não estou pagando o dízimo. Aí eu conversei com ela, expliquei que a questão não era pagar e depois eu fiquei pensando, meu Deus, como que na mente da pessoa ela entende que ela pode pagar o dízimo para o Senhor, sendo que a sua palavra fala que o Senhor é dono de tudo, dono de todo o ouro, de toda a prata, dono do universo, da terra e até de nós mesmos, que somos os habitantes. Então as pessoas têm uma falsa ideia de que a gente de alguma forma pode tentar equiparar a grandeza e a soberania de Deus com aquele recurso que a gente tem, o que não é verdade. Eu acredito que o dízimo vai além da quantia que você deposita, que você dizima, que você oferta. É mais a questão do amor, do ato de amor, de ofertar e de honrar a Deus. Porque seria a mesma coisa de você ir numa festa, uma pessoa muito rica, que tem muito recurso, e você querer dar um presente extraordinário, sendo que ela tem condição de comprar aquele presente. Não, tá mais no ato de você presentear aquela pessoa, de você lembrar dela e de honrá-la, do que no valor do bem em si. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina, Pai amado, a ter esse coração que entenda que nada que possamos fazer vai compensar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Coloque no nosso coração um sentimento de gratidão e que nós possamos entender que só o amor que o Senhor tem por nós basta e que nós devemos retribuir, meu Deus amado, também com amor e com honra, seja através do dízimo, seja através dos nossos atos, para que tudo que nós possamos fazer, meu Deus amado, venha a ser edificado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças e paz, queridos, como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, vamos compartilhar da mensagem que o Senhor tem trazido ao meu coração. Espero que fale ao seu coração também, aí onde você está. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 26. A nossa palavra vai ser compartilhada do versículo 1 até o versículo 9. O título aqui na minha Bíblia está assim: Cântico de Louvor. Isaías 26, a partir do verso 1. Naquele dia este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel.
Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Somente até aí por enquanto. Convido você a fechar os seus olhos, faça uma oração ao Senhor, aí onde você está. Mais uma vez nós te agradecemos, Deus, por compartilhar da Tua Palavra, por esse privilégio, por essa dádiva, que o Senhor possa estar conosco neste momento, o Senhor possa estar falando conosco, fale aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos, ó Deus, e produza em nós melhores atitudes, ó Deus, uma melhor forma de viver, que o Senhor possa realmente, Pai, se manifestar através da pregação da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías é bastante rico em profecias acerca de Jesus, né, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar. Mas Isaías também é um livro que retrata um pouco sobre o julgamento de Deus ao povo de Judá e ao povo de Israel. O Senhor enviou a nação da Síria para executar esse juízo ao povo do Senhor. E o capítulo 26 ele é um prenúncio do cântico pós-julgamento, do cântico pós o exílio, né? Após a libertação. Este cântico seria entoado, este cântico foi profetizado pelo profeta Isaías, que seria entoado após esse tempo, após esse período de julgamento, esse período de exílio. E é bastante interessante este cântico, nos ensina bastante coisa e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. No verso 1 nós vamos ler novamente. Naquele dia este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. O profeta explica sobre a força da cidade, sobre a proteção da cidade, que é fortificada com muros e trincheiras. Mas fala que a salvação seria como muros e trincheiras. Ele ilustra a salvação como essas duas estruturas, como muro e como trincheira. A salvação, no sentido literal do texto, quer dizer o livramento do povo em relação à sua perseguição que estava sofrendo, em relação ao exílio, em relação à perseguição que aquele povo iria sofrer futuramente. Só que nós podemos aplicar também ao nosso tempo, né, ao que é a salvação para nós, ao que significa a salvação para nós. Nós somos salvos da perseguição do diabo, nós somos salvos da ira de Deus, nós somos salvos de colher o nosso salário, que seria a morte, né? O salário do pecado é a morte. Nós temos essa salvação. E aqui nós temos a ilustração. A salvação é como muros e trincheiras. O muro ele era construído bastante forte, era um muro bastante alto e grosso, bastante espesso, para que pudesse proteger as cidades. As cidades antigas, elas tinham essas proteções de muros altos e espessos. E as trincheiras elas eram utilizadas para esconder os soldados nas guerras. As trincheiras tinham que ter uma profundidade de 2 metros para que o soldado pudesse se refugiar durante alguma batalha. E, como eu disse, a salvação é ilustrada desta forma. Nós temos a nossa salvação como uma forma de proteção, como uma forma de refúgio. Nós podemos nos refugiar na salvação que o Senhor nos deu. E lá no Novo Testamento, Paulo ilustra a salvação como um capacete da salvação. A salvação também é proteção, como eu disse. Assim como o capacete protege a cabeça de uma pessoa, nós temos a salvação como proteção para a nossa cabeça também, para a nossa vida. E, querido, no que você tem se refugiado, no que você tem se protegido das armadilhas de Satanás? Você tem pensado na salvação que você recebeu de Jesus mediante a fé? Na salvação que você tem através do sacrifício de Cristo? Que você possa ter sempre em mente isso,
você possa sempre pensar, sempre refletir que você foi salvo. E essa salvação, ela é proteção para você, ela é refúgio para você. Verso 2: abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Esse versículo trata de uma celebração na cidade, uma celebração acerca da salvação em Deus. E ao celebrar a salvação, precisa ter o povo completo, toda a nação salva, precisa estar em conjunto. O povo celebra a salvação em conjunto. E aqui diz sobre duas características deste povo, sobre duas características desta nação salva: uma nação justa e uma nação fiel. O que é uma pessoa justa? O que é alguém justo? Justo é alguém moralmente correto, alguém que tem uma moral, alguém que vive corretamente. Justo é alguém honesto, uma pessoa bondosa, uma pessoa honesta. E eu te pergunto, como tem sido a sua vida moralmente diante de Deus? Como tem sido sua vida justa diante de Deus? Será que você realmente tem vivido como parte de um povo que é justo? Você tem sido alguém justo, alguém que tem moral, alguém que é moralmente correto? A salvação, ela é evidenciada com essas coisas, com esses frutos, com essas características. As pessoas podem pensar: poxa, já fui salvo, eu não preciso fazer nada. Fui salvo e já era, não preciso mais fazer nada, não preciso fazer por onde. Mas não é assim, a gente precisa desenvolver a salvação que nós recebemos. Nós precisamos viver de maneira justa. Se conhece a árvore pelos seus frutos. E nós mostraremos a salvação que nós recebemos se nós vivermos de uma maneira justa, uma maneira moral diante das pessoas e diante de Deus. E a outra característica é fiel, fidelidade. O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa zelosa pelos seus compromissos, uma pessoa constante nos seus compromissos, uma pessoa constante na sua aliança que foi feita. Você tem sido constante na sua aliança, no seu compromisso com Deus individual. Você tem buscado ao Senhor individualmente. Você tem buscado ao Senhor na sua casa, através da leitura, da meditação da palavra, através da oração, através da adoração. Você tem sido uma pessoa compromissada, comprometida com Deus. Tem sido zeloso no seu compromisso de servo de Deus. O povo que é salvo por Deus é um povo justo e fiel. Um povo que mantém a fidelidade e a justiça. Versículo 3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Aqui fala de virtudes de quem confia no Senhor. Existem virtudes para quem confia no Senhor. A pessoa que confia no Senhor tem propósito firme. Não é uma pessoa inconstante, não é uma pessoa que é abalada por qualquer coisa, por qualquer ventozinho. É uma pessoa firme, tem propósito firme. É alguém que é firme nos seus propósitos, nos seus compromissos. E essa pessoa, ela assim demonstra que confia em Deus. Assim mostra que confia em Deus. E o Senhor o conservará em perfeita paz. O Senhor dará paz interior e também exterior para essa pessoa. Se você não é firme, se você não tem propósito, querido, infelizmente, talvez você não confie no Senhor verdadeiramente. Talvez você não tenha uma confiança verdadeira no Senhor. É preciso confiar no Senhor verdadeiramente. E nós teremos então propósito firme. Nós então teremos paz interior e exterior. Amém? Vamos para frente, o versículo 4.
confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Este versículo é uma exortação, tanto para quem já confia e tem que continuar confiando, tanto para aquele que ainda não confia no Senhor. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. A rocha, nós vemos lá no início da Bíblia, lá em, acho que Êxodo, diz sobre o momento em que Moisés bate na rocha e o Senhor faz jorrar água daquela rocha. A rocha, ela tem um sentido então de provisão para aquele povo. E em vários momentos, tanto nos Salmos quanto em outros livros, é lembrado sobre esse episódio em que o Senhor fez sair água da rocha. O Senhor proveu água da rocha. E em outros versículos fala também sobre a rocha da salvação, a rocha eterna da salvação. E lá no Novo Testamento, Paulo fala sobre a rocha espiritual que é Jesus. Rocha espiritual que é Jesus e que nos faz beber espiritualmente, da bebida espiritual. E eu quero aplicar isso para as nossas vidas. A rocha eterna, nós temos total acesso a ela, tanto quanto provisão material, tanto espiritual. Você pode beber da fonte, da rocha que é Cristo Jesus. Você pode beber espiritualmente e materialmente da rocha que é Jesus. Você não precisa buscar em outro lugar, nós temos uma rocha eterna. Precisamos confiar nessa rocha eterna que é o nosso Senhor. Confie no Senhor, confiem para sempre no Senhor, pois Ele é a rocha eterna. Versículo 5: Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. O Senhor humilha quem o desafia. O Senhor humilha aquele que o desafia, aquele que não confia nele, os povos que são altivos. Então, por que nós não confiamos no Senhor? Se é Ele que tem o controle de tudo em suas mãos, se é Ele quem julga todos os povos, se é Ele que é o grande juiz, por que então não confiar neste Deus? Nós precisamos confiar no nosso Senhor, pois Ele julga a todos, Ele tem o poder em suas mãos. Versículo 7: A vereda do justo é plana, tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Como nós falamos sobre um povo que é justo, e nós vemos na Bíblia sobre a nossa falta de justiça também. Nós não somos justos perfeitamente. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Porém, a Bíblia chama alguns desses injustos de justos. Deus seleciona então alguns desses injustos para que possam ser chamados de justos. Aqueles que confiam na justiça desempenhada por Cristo podem ser chamados de justos em Deus. E aqui fala que a vereda do justo é plana. A vereda desses que confiam na justiça do grande e justo Jesus, a vereda dessas pessoas é plana. A vereda é um caminho estreito, um caminho apertado. E por mais que seja apertado, por mais que seja estreito, aqui fala que é um caminho que é plano, não é um caminho que é cheio de trepidação, mas é um caminho plano, porque o Senhor faz com que esse caminho seja plano. Por mais que o nosso caminho seja estreito, por mais que nós tenhamos um jugo
esse jugo é suave. A Bíblia diz que nós temos um fardo também, mas o fardo que Ele coloca sobre nós é um fardo leve. Queridos, o que eu aprendo com isso? Às vezes a gente piora as coisas. A gente não precisa piorar as coisas mais do que elas já são. Ou seja, a gente não precisa sofrer mais do que a gente sofre. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai aplanar o nosso caminho. O Senhor irá nos ajudar. Se nós não confiamos, nós acabamos piorando aquilo que já está ruim. O Senhor torna o nosso caminho plano. O Senhor torna o nosso fardo leve. O nosso jugo suave. Nós precisamos confiar nesse Deus, que então Ele fará com que tudo isso seja mais leve. Tudo que nós passemos seja mais leve. Nós não podemos piorar as coisas. Versículo 8. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são um desejo do nosso coração. O pastor Aldrin citou outro dia um verso de uma música que se chama Esperar e Caminhar. Ele citou a pregação, aquela passagem de Abraão, que ele estava com Isaac e iria sacrificar o seu filho Isaac, e então aplicou esse verso, né, que esperar é caminhar, ou seja, nós temos que caminhar enquanto nós esperamos. E esse verso aqui tem tudo a ver com isso. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, nós esperamos em ti, Senhor. E por mais que pareça ser simples este verso, mas é bastante pertinente nós nos questionarmos. Será que nós de fato estamos esperando no Senhor? E se nós estamos esperando, o que nós estamos fazendo enquanto nós esperamos? Como nós estamos esperando? Como você tem esperado? Você tem apenas feito nada esperando? Ou melhor, ao esperar você não tem cumprido com as ordenanças? Se nós dissemos que estamos esperando, mas nós não cumprimos com as ordenanças daquele que nós estamos esperando, não vale de nada essa espera. Aqui diz que nós precisamos andar pelo caminho das ordenanças, esperando no Senhor. Não é esperar de qualquer jeito, é andar pelo caminho das ordenanças. É viver de acordo com o que já está escrito. Se nós não temos uma mensagem clara do que o Senhor quer para o futuro, do que o Senhor irá tirar a nossa dúvida pela qual nós estamos esperando, nós precisamos nos manter confiando nas ordenanças e cumprindo com as ordenanças que já estão claras. Enquanto nós esperamos pelo Senhor, nós precisamos fazer aquilo que já está claro, aquilo que já está escrito. Muitas vezes nós perdemos tempo nos perguntando acerca de coisas que nós podemos ou não podemos fazer. Muitas vezes os jovens, os adolescentes criam esses questionamentos. Será que eu posso fazer tatuagem? Será que eu posso, como homem, usar brinco? Essas perguntas são bastante comuns, ou eram bastante comuns, não sei se ainda são, para adolescentes e jovens. Mas às vezes se perde tempo com perguntas assim, perguntas acerca daquilo que se pode ou não se pode fazer, enquanto a gente esquece de investir tempo naquilo que é ordem do Senhor para que nós façamos. Aquilo que é ordenança do Senhor é primário, é prioridade. Depois vem aquilo que pode ou não se pode fazer, mas aquilo que já está claro, aquilo que já foi ordenado, nós precisamos investir tempo fazendo. Nós precisamos investir tempo nas ordenanças, nos mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz: habite ricamente em vocês. A palavra é um imperativo do Senhor. Medite na minha lei de dia e de noite. É um imperativo do Senhor. Não é
uma questão, não é uma pergunta. Ore sem cessar, não é uma pergunta, não é algo a se perguntar, eu posso ou não posso fazer, é um mandamento. A gente precisa investir tempo naquilo que é o imperativo do Senhor. Verso 9, para terminar: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Este verso é bastante íntimo, revela uma intimidade a se ter com o Senhor. A minha alma suspira por ti durante a noite. O escritor revela aqui um cântico de intimidade também, um verso de intimidade. Ele já começa no versículo 8 falando: o teu nome e a tua lembrança são um desejo do nosso coração. Ele fala que o desejo do coração daquele povo era o nome do Senhor e a lembrança do Senhor. Então ele continua falando: a minha alma suspira por ti durante a noite. Não há muito o que explicar aqui. Só precisamos desejar a mesma coisa. Assim como ele escreveu isso aqui, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar o nome do Senhor. Nós precisamos desejar suspirar por Ele durante a noite. E ele fala mais: logo cedo o meu espírito anseia por ti. Pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. A gente fala aqui que pela manhã, logo cedo pela manhã, o meu espírito anseia por ti. Tem um livro que eu ainda não li, mas o livro se chama O Poder da Manhã, se não me engano. Muitas pessoas falam muito bem, até cristãos falam muito bem desse livro. Dizem que tem alguns ensinamentos bíblicos. Mas, embora eu não tenha lido, Isaías já fala aqui um pouco sobre o poder da manhã. Não sei se no livro fala alguma coisa em relação a isso, mas Isaías fala: logo cedo o meu espírito anseia por ti. Eu acredito que há um poder nesse cedo aí, fazer isso logo cedo, ansiar pelo Senhor logo cedo. E ele completa: pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Logo cedo nós precisamos procurar ver na terra, ao redor, as ordenanças do Senhor. E então, os habitantes ao nosso redor, eles irão ansiar também pela justiça do Senhor. Que assim seja, que as pessoas, ao verem a nossa busca, a nossa vida com Deus, elas possam experimentar disso, da justiça do Senhor e da intimidade do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez eu agradeço pela Tua Palavra, pelo privilégio de aprender com ela. Que o Senhor possa continuar ministrando os nossos corações e, mais do que isso, nos ensinar a viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor possa estar conosco dia após dia, que nós possamos, ó Deus, nos encher deste anseio de procurar Te agradar, procurar, ó Deus, buscar o Senhor, buscar a Tua face. Ó Deus, que de fato, Pai, nós possamos viver isso. De fato, ó Deus, a Tua igreja possa ansiar pelo Senhor. Ó Deus, possa suspirar por Ti. Ó Deus, que seja o desejo do nosso coração, o Teu nome, Pai, a lembrança daquilo que o Senhor é, do Teu caráter, Pai, dos Teus feitos. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus, que a sua semana continue sendo cheia da presença do Senhor. Amém? Que edificante essa palavra, que nós podemos praticar tudo que foi falado aqui, tudo que o Ivan falou. É muito edificante essa palavra. Amém. E você que nos assistiu e que sentiu no coração de receber Jesus como Salvador, aponte o seu celular para o QR Code na tela da TV
e entre em contato conosco, preenchendo seus dados, que nós vamos até você e você pode fazer parte do corpo de Cristo junto conosco, em Amém. nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém?